Olá, meditação fácil continua com o tema O Sagrado e eu senti necessidade de fazer uma meditação sobre o sagrado casamento, né? Já fizemos aqui o sagrado feminino, o sagrado masculino, a sagrada criança. Depois eu vou fazer sobre a sagrada idade, né? Sobre as questões da velhice. E vou falar com esse nome mesmo, velhice, porque eu espero onde que todos nós possamos chegar, né? Da melhor maneira possível. Bom, então sobre o sagrado casamento, né? O matrimônio, eu vou falar não só na questão de casamento em si, mas também que me veio hoje um insight da integração da alma, do seu sagrado feminino e masculino em si mesmo, equilibrando-se para você refletir na sua vida, né? No seu casamento, se você é casado ou não, e nas questões também relativas ao casamento, né? Então, desde a mitologia, né? Nós vivemos num plano dual, né? De positivo e negativo, feminino e masculino, yin e yang. E também nas mitologias aí acerca da cosmologia, né, da formação, a criação do mundo, porque desde que o homem começou a se unir em sociedades e a pensar e questionar, então também questiona-se até hoje, né, qual a verdadeira origem do universo, qual a nossa verdadeira origem, por que estamos aqui. E por que que é importante também pensar nisso? Se soubermos de onde viemos, né, quem somos, fica mais fácil saber para onde vamos também, né? Então, o casamento aí na mitologia, né? Para começar, o plano divino é uma tríade, né? Uma trindade de pai, mãe e filho, ou pai, mãe e Espírito Santo, né? Como você imaginar a energia masculina, feminina e uma energia que é a síntese dessas duas e ao mesmo tempo é a energia que une essas duas, né? Então temos aí uma tríade. Estou até com a pirâmide aqui, ó. Essa pirâmide eu que fiz e coloquei aqui todas as alianças que eu e o meu esposo já tivemos aqui de compromisso, né? De esses relacionamentos assim. Nós tivemos um monte de alianças aqui de bem baratinho, sabe? Eu coloquei aqui dentro do organite. Bom, então os casais das lendas, né? Adão e Eva, né? E existe muito mais aí sobre Adão e Eva do que está escrito na Bíblia, né? E que nos remete também ao nosso casamento sagrado do nosso ser, né? Voltar à origem, reencontrar-se, reconectar-se. Nos Incas temos Manco Cápac e Mama Ocloa. No Egito temos Osíris e Ísis. O Sol e a Lua, Yang e Yin, né? Para a cultura hindu, Krishna e Radha, né? Os Vaishnavas. E a mitologia aí também, Marte e Vênus, né? Eros e Psique. E mitologia nórdica, Odin e Frigg. Então, os casamentos que nós temos hoje, a visão deles é a visão social, né? Começaram como acordos políticos, sociais, né? E também como demonstração de afeto mútuo, né? Quando duas pessoas resolvem ficar juntas e seguir adiante. Só que hoje em dia a gente vê muita mudança nisso daí, né? E como as configurações das famílias mudaram. Não é nada errado, mas tem muitas coisas mudando e tem algumas coisas que estão erradas também, né? Então, por exemplo, o que que leva um casal a decidir se unir para o resto da vida, né? Que teoricamente sim, né? Eu, por exemplo, eu escolhi meu esposo, decidi casar-me porque eu quero estar ao lado dele o resto da vida, né? E o casamento é uma coisa fácil? Não é. Não é uma coisa fácil, não. É uma aventura, uma loteria, mas também é um grande aprendizado, né? Desde que as duas partes não tenham ilusões, né?
não tenha as altas e falsas expectativas, por exemplo, expectativas do tipo com relação ao corpo, se um dos dois vai emagrecer ou vai engordar, vai entrar na academia, esqueça esse tipo de expectativa, porque ainda mais depois que você se casa, se os dois não têm a mesma motivação para fazer uma dieta, fazer um exercício, né? Fica difícil. Depois é só na cirurgia plástica. Com relação a hábitos, e os hábitos, se até nós, se você analisar que nós, dentro da nossa família ou morando com amigos, você que vê que às vezes essa questão de hábitos é um pouco difícil, né? Se as pessoas não tiverem respeito e tolerância. Então, atrás dos hábitos, nós temos cultura, a criação da pessoa, como ela foi criada, a ideologia dela, a experiência de vida, né? E outra coisa, depois que casou, acabou, né? Depois que você casou, você pode, assim, por assim dizer, relaxar? Não, tem que se cuidar, né? Cuidar do outro. Tem que elogiar, isso é importante também, né? Como é que você mantém a motivação sem elogios, né? Pensa que eu fico vendo umas histórias aí de casais aí, a não ser que um dos dois goste, né? Porque para você estarem juntos, né, como se viu o casamento, né, é um encaixe perfeito. Então, ou uma parte é mais yin, ou outra parte é mais yang, e tem que estar equilibrado, né? Agora, quando os dois não conseguem se encaixar, aí fica difícil, né? Fica difícil. Então, tem que ter espaço, né, de um pro outro, continua com, cada um tem seus amigos, só porque casou você não é obrigado a aceitar sair com os amigos da outra parte. Eu tô falando parte porque hoje em dia tem várias configurações de casamento também, tá bom, gente? Então vamos ter a mente aberta. Manter seus amigos, né, e respeitar as amizades dos outros. Agora com bom senso, né? Por exemplo, eu tenho minhas amigas solteiras, mas de vez em quando eu me encontro com elas, saio para conversar, mas não dá para acompanhar elas em tudo não, né? Até porque eu sou uma pessoa casada, tenho plena consciência disso. Isso não é uma prisão para mim, né? É uma escolha que eu fiz. E algumas até me criticam, né? Que elas têm a solteirice convicta delas. Mas eu já vi esse tipo de situação em outros tipos de casamentos também. Então, se você também tem os seus amigos que não respeitam o seu casamento, né? Você tem que avaliar se aquela amizade também tá... chegou o momento de cada um ir para um lado, né? Também. Amizade também é uma forma de casamento, né? Você escolhe seus amigos. Então, essa questão também de cuidar, de não deixar a chama apagar, né? A questão da intimidade, do senso que faz duas pessoas se manterem juntas, né? O tipo de intimidade. Por exemplo, um tipo de intimidade é a questão de ir no banheiro. Tem gente que não suporta ver o outro com o banheiro aberto, né? E tem gente que não liga, né? Faz número 1, número 2 perto do cônjuge e tá tudo bem. Isso daí, essas questões entram no casamento também. E influem também no tempo que o casal, na tolerância do casal e o tempo que eles vão ficar juntos. Então pense bem, né? Antes de casar, é bom fazer um test drive. O senso de humor, eu já vi essas reclamações, por exemplo, em casais de culturas diferentes. Então, um rapaz brasileiro, ele estava contando casou-se com uma americana e que o senso de humor deles é diferente. Então, algumas coisas ele achava graça e outras ela ria, né, assistindo televisão e para ele não tinha graça nenhuma. Então, tem que ver, né, para não se estranhar muito. E ao você casar com uma pessoa de uma cultura diferente, você tem que ter isso em mente. Que é mais do que um aprendizado ali. Você vai ter que respeitar a cultura daquela pessoa, né? E eu já vi casais também de religiões diferentes, né? Então, uma coisa também que influi no casamento é proatividade.
os dois casaram, estão caminhando juntos, então os dois têm que fazer as coisas juntos, né? É uma questão também de servir e ser servido, de fazer concessões, de colaboração, de aprendizado, mais uma vez, independente de ter filhos ou não. Outra questão aí dos filhos também. Hoje em dia, para o IBGE, família é a partir de uma pessoa. Se você mora sozinho, você é a família de uma pessoa. Se são duas pessoas, é a família de duas pessoas. E você não é obrigada a ter filhos para agradar as pessoas, sua família, né? Porque ter filhos é uma responsabilidade muito grande. E eu, particularmente, eu penso em como aquele ser vai viver depois, se o casamento está sendo feliz ou não, né? Como que aquele ser vai reagir depois a partir das escolhas e tomadas de decisões dos pais, né? Eu vejo muita gente aí desequilibrada por causa de uma família de um casal mal estruturado, né? E eu acho que os casais têm que ter muita lucidez, né? Para decidir ter filhos ou criar um ser, né? Não é simplesmente uma criança, não é brincar de casinha, não é um boneco, né? Então, a gente fala que antigamente os casamentos duravam mais porque havia mais tolerância, né? E talvez porque as pessoas tinham mais temor com as questões sociais e familiares, né? Porque, por exemplo, como que vão ficar os filhos, né? E como se você vai querer voltar para casa dos seus pais, né? Porque não é a mesma coisa depois que você casa tentar voltar para casa dos seus pais, não é a mesma coisa, nem para os seus pais e nem para muito menos para você, né? E o preconceito, né, gente? Eu não sei, aqui na minha cidade aqui, eu moro em Minas Gerais. Minas Gerais é um estado tradicionalista, né? Então, até pouco tempo, as mulheres que se separavam, eu acho que até hoje em dia também, pelos relatos que eu escuto aí das amigas, de algumas pessoas, ainda tem preconceito da mulher separada. Mesmo estando certa, né? Mesmo ela tendo sido traída, ela ainda tem muito preconceito, né? Então, antigamente os casamentos duravam mais por causa disso. E outra questão que eu acho importante é a questão da dignidade. Não só a sua dignidade, mas a do outro. Em respeito à história que vocês tiveram, né? Porque é muito interessante. Num dia estão jurando amor, no outro dia estão com ódio mortal. Um não quer ver o outro nem pintado de ouro, nem pintado das cores que mais gosta, né? Então, essa questão do casamento é sagrada. E se a gente levar todas essas reflexões para nós mesmos, para o nosso ser, para o casamento do nosso ser interno, né? Com a questão do sagrado. Eu vejo também outras coisas também, a falta de respeito ao casamento, não só das pessoas que acho que tem uma visão equivocada sobre o que é o casamento, e de outras pessoas também que não respeitam os casais, né? Às vezes é muito fácil você ter inveja de um casal, ver ali que é um casal feliz naquele momento, mas no dia a dia, será que você ia conseguir ficar casado com aquela pessoa? Sem estar no momento feliz ou no momento bonito? Por exemplo, dos fatores que me levaram a me casar com meu marido, meu marido já me viu eu nas piores formas possíveis, nas piores situações, e mesmo assim ele esteve ao meu lado. Isso foi um fator que eu escolhi ficar com ele. Além de conhecer a sua intimidade, sua família, né, as questões que levaram ele ao ser que ele é hoje, né? Que a gente casa também por admiração, respeito, amor, né? Case-se com uma pessoa que você gosta de estar ao lado dela, mesmo se você não tiver internet, mesmo se o mundo estiver acabado, mesmo se o dinheiro estiver acabado, né? Porque o dinheiro também é dos fatores que levam ao casamento a acabar, né? Então, isso é muito mais sério do que nós pensamos, e por isso que eu tô
trazendo aqui essa reflexão pro casamento, né? Eu queria até contar algumas pequenas histórias, por exemplo. Tem aqui um livro aqui, ó, O Império dos Incas. É uma questão muito interessante, né, sobre o casamento em outras partes do mundo. Então, por exemplo, lá nos Himalaias, né, existe a poliandria, é uma esposa para vários homens, né, porque lá tem poucas mulheres. E agora nessa história aqui da cultura inca, é interessante porque ou as pessoas faziam alianças, né, se casavam por alianças e tava tudo numa boa, ou então aquelas pessoas da sociedade inca que queriam se casar, então eles faziam uma fila dos solteiros, né, para as mulheres e para os homens, e o sacerdote ia juntando os casais. Então eles tinham 1 ano para fazer de convivência, né, para fazer um teste. Tanto que a gente vê aí o alto nível de divórcios, né, rápidos, divórcios relâmpagos, que às vezes não duram nem 1 ano. O ano é um prazo assim razoável para você decidir se você vai querer continuar ou não. Mas não deveria ser regra, né, pessoal? Então, mas é interessante a gente conhecer outras culturas, porque aqui, no caso dos incas, né, os casais ficavam unidos um ano, e no próximo ano, se não dessem certo, cada um ia pro seu lado, tudo bem, podia tentar com outra pessoa, sem manchar, sem ferir a reputação de ninguém, numa boa, né? Mas quando os casais decidiam se unir, também faziam uma cerimônia, e aí tinha como se fosse um dote, recebiam um pedaço de terra para poder cultivar e criar uma família, né? Terra o suficiente para desenvolver uma família. Interessante, né? Bom, então vamos fazer a nossa meditação. Essa meditação também serve para todo mundo, para quem está casado, quem não está. O objetivo é conectar-se com a essência. Então vamos respirando profundamente, expelindo do organismo, do nosso campo energético, toda a negatividade, para que possa a luz da meditação, dessa meditação de conexão, entrar em nossos corações. Então expirando a energia negativa através de uma fumacinha cinza que vai saindo pelas narinas. E inspirando uma luz que vem pelo topo de nossa cabeça, uma luz suave, clara, confortável, se acomodando em nosso corpo, nos relaxando, nos conectando conosco. Sentindo sua respiração, as batidas do coração, a mágica da vida. Sentindo a integração da respiração com as batidas do coração, que são os movimentos nobres do nosso corpo, que nos mantém vivos, fisicamente, energicamente. E vamos entrando no coração, na câmara secreta do coração, vamos ficando bem pequenininhos, entrando no coração, e lá dentro nós vamos ver a luz, a centelha divina que está lá. Entre nessa chama, dance, sinta-se à vontade, conecte-se com sua essência. A partir do momento que você está conectado com sua essência, você se abre ao universo, você manda uma mensagem para o universo de que você não apenas está conectado com si mesmo, mas com a possibilidade de se conectar com outra pessoa, outro ser, de poder integrar-se, complementar-se com outra pessoa. Tanto que muitas pessoas que entenderam o sentido real do casamento chamam a outra parte de companheira, companheiro, esposa, esposo. O que é mais do que um status social, é mais do que uma convenção social.
Para que esse casamento sagrado possa existir, é muito mais do que oficializações ou pedidos de bênção. A energia sagrada vem de você e da outra parte que te complementa. Se você já tem essa pessoa no seu campo vibracional, irradie amor do seu coração e gratidão por ter essa pessoa ao seu lado. Se você está buscando essa pessoa, irradie ao universo para que ele envie a parte que te complementa, para que tudo possa fluir, para que possam se encontrar da melhor maneira possível, o mais breve possível. Para que tudo flua, para que tenham aprendizados, para que possam desfazer obstáculos, para que possam ficar juntos. E para você que se sente bem, completo, plena, em estar por si só, integrado, casado com a própria essência, com o próprio ser, envie ao universo esse sentimento de gratidão, de integração, de casamento com si mesmo, com sua essência, com todas as partes do seu ser. E eu vou pedir agora ao universo, e se você aceitar, é só dizer em sua mente, aceito ou sim, um comando de Theta Healing para a compreensão do que é a compreensão máxima do que é o casamento. A compreensão do que é a complementação de dois seres, a integridade de dois seres, a integridade do seu ser, qual o significado real do casamento, qual é a contribuição real do casamento, a geração dessa energia de yin e yang equilibrada, complementada, trazendo, gerando para o universo desde a energia da criatividade, do trabalho, se for o destino e a missão daquele casal ter filhos, o legado divino que é criar um ser. Existem casais que têm filhos biológicos, existem casais que adotam crianças ou outros seres, e existem casais que a missão deles de vida é cuidar de outras pessoas e outros seres. E às vezes esses casais não têm filhos para que se possam dedicar a outras pessoas. Existem casais que não têm filhos, que cuidam dos pais, que acabam sendo esquecidos ao envelhecerem. Então, qual é o sagrado significado do casamento, da integração, da complementação? E como podemos vivenciar da melhor maneira possível a união, a maravilha da união, a partir de um exemplo próximo de estar ao lado de alguém ou de estar conectados com alguém. O que significa essa energia? Casamento, união. Independente de convenções políticas, econômicas, sociais, o significado tem que ser forte para você e para outra pessoa que você escolheu.
possamos ter essa sabedoria de reconhecer a preciosidade daquele ser que escolheu se unir a nós nessa aventura chamada vida, nos ensinando, nos amando, nos servindo e nos ensinando a servir, a amar, a respeitar, a tolerar, a ensinar também, a ser companheiros, companheiras. Inspirando profundamente, voltando com essa energia, com essa sensação do conhecimento, né? Da união, e que possamos ter uma ótima semana e que possamos compreender a fundo o significado disso. Então é isso, obrigada, uma ótima semana. Integre-se com você mesmo.